Meus caros amigos e amigas, vocês estão no canal Espiritismo Explicado, eu sou Lazarino Barbo. Antes de começar nosso vídeo de hoje, eu vou te pedir que ajude o nosso canal a crescer, inscreva-se no nosso canal, compartilhe com seus amigos, ative o sininho das notificações para que o YouTube possa avisar você dos novos vídeos. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo da mediunidade e vamos analisar um dos fatores mais importantes relacionados à prática mediúnica, que é exatamente a segurança mediúnica. A mediunidade é uma atividade humana e ela, para ser exercida de acordo com os postulados kardecistas, ela precisa ser cercada de muita segurança. É preciso que os médiuns possam exercer a mediunidade em um ambiente que propicie as vibrações mais puras relacionadas à prática da mediunidade. Sobre a segurança mediúnica, existem dois fatores a serem considerados. O primeiro é do ambiente em que a mediunidade é exercida. Uma mediunidade segura só deve ser exercida em grupo e no ambiente de um centro espírita. Primeiramente em grupo, para que todo o grupo participe num processo de aprimoramento contínuo e tendo com isto a possibilidade de que um possa alertar o outro diante das quedas, das dificuldades e até mesmo das influências obsessivas. Por isso, o centro espírita é um ambiente adequado e este centro espírita deve ser obrigatoriamente um local de estudos, de boas práticas mentais, de harmonização deste grupo. A prática mediúnica nunca deve ser exercida em nossas casas, porque nossas casas não estão preparadas para receber espíritos obsessores ou espíritos doentes que podem passar a viver dentro de nossas casas, se nós abrirmos essa possibilidade. Já o centro espírita é um portal de ligação entre as colônias espirituais e o mundo encarnado, onde permanecem os espíritos obsessores ou sofredores quando estão ligados a algum encarnado. Já nos nossos lares, dificilmente nós conseguimos manter um teor vibratório elevado, com bons pensamentos, com bons sentimentos, e principalmente quando há numa residência alguém mais frágil, um dos habitantes que é mais fragilizado mentalmente, psicologicamente, com certeza este será o alvo destes espíritos sofredores ou obsessores quando nós resolvemos abrir as portas de nosso lar para receber pacientes e fazer tratamentos espirituais. No centro espírita deve haver um esforço coletivo, tanto da direção quanto de cada frequentador, para preservar um ambiente espiritual. Eu, como participante desse grupo, preciso ter a consciência de minha contribuição relacionada àquele grupo. Eu preciso ter a capacidade de ter uma autocrítica que me leve a calar, a mudar a minha maneira de ver as outras pessoas. Se eu tenho alguma coisa contra alguém, eu preciso obedecer o Divino Mestre Jesus, que determinou que antes que fôssemos ao altar, o altar é o templo, o centro espírita é um altar, depositar a nossa oferenda é o trabalho. E estando ali, se descobríssemos que tínhamos alguma coisa contra nosso irmão, nós deveríamos voltar, reconciliar com o nosso irmão, pedir desculpa, pedir perdão, fazer o possível para poder sanar aquele problema e depois, então, ir para o centro espírita fazer a nossa tarefa, fazer aquilo que temos que fazer, ou depositar no altar a nossa oferenda. E esta prática deve ser individualizada. É preciso que eu seja o elemento preservador do meu grupo, e não aquele elemento, o ponto da discórdia, sob os quais os espíritos obsessores agem para me desequilibrar diante do grupo e, consequentemente, desequilibrar o grupo. Isto só é possível quando existe a prática sistemática do estudo em grupo, das boas práticas, da busca do perdão entre as pessoas, porque um centro espírita é como se fosse uma família. Nos nossos lares, nós encontramos e reencontramos com familiares de que já vivemos em outras vidas. Destes espíritos que vão compor a nossa casa, muitos deles são amores vivenciados em outras vidas. E esta presença é benéfica, é construtiva, ela é sempre harmonizante. Nós sentimos muito harmonizados na presença de determinadas pessoas, porque sabemos que aquela pessoa faz bem, ela harmoniza e provavelmente já vivemos juntos em situações diversas em outras vidas, já convivemos, e isto facilita a prática atual da convivência.
convivência, quando esta convivência é fruto de um bom relacionamento em outras vidas. Mas ali também, no ambiente da casa espírita, como aconteceria em qualquer lar, encontraremos aquelas pessoas que viveram conosco, conviveram conosco em algum grau de relação em outras existências, e este convívio muitas vezes trazem muitos problemas, porque são situações emocionais, mentais mal resolvidas, sentimentos contraditórios que vão trazer uma mistura de ódio, mágoa, maus sentimentos para aquela convivência ali. Mais ainda, por serem estes encontros vivenciados dentro de uma casa espírita, nós precisamos aprender a ter a maturidade emocional para transformar aquela convivência numa convivência saudável, madura, para que haja respeito, consideração, harmonização entre o grupo, porque é necessário que eu compreenda que o grupo deve ser preservado por mim. Eu não posso evidenciar as minhas diferenças, porque essas diferenças acabam por impactar negativamente o conteúdo mais importante, que é o grupo. Eu preciso calar a minha individualidade, aprender a lidar com a minha individualidade, para que eu seja um elemento que contribui na harmonização geral, e não apenas um espírito vetor que encaminha para dentro daquela casa as influências negativas que desequilibram, que desarmonizam num processo contínuo de vivências negativas que definitivamente precisam ser vivenciadas e resolvidas pela própria pessoa, pelo próprio médium. É preciso que eu seja responsável por mim e não seja ali apenas um elemento desequilibrante e desagregador dentro de um grupo. Mas essa harmonização do grupo, além de depender da individualidade de cada pessoa que está ali frequentando, depende também de como a direção encaminha os problemas. Porque problemas sempre vão existir. E é preciso que a direção aprenda a lidar com esses problemas, para que possa sempre encaminhar da maneira mais pacífica e de maneira que aquele mal se dissolva, acabe, não estimulando as práticas negativas dentro da casa espírita. Porque por mais que um grupo procure se preservar, sempre vão existir aquelas pessoas que se aproximam do grupo por diversas razões, até mesmo por convívios em outras vidas ou pelas leis kármicas, e existem pessoas que, pela sua própria fragilidade mental e psicológica, não vão conseguir se ajustar a curto prazo num estado de harmonização crescente. Essas pessoas que são ali aqueles pontos já identificados às vezes nos grupos como pessoas que vão ser problemas, essas pessoas precisam ser amadas, respeitadas, compreendidas, para que elas possam ser auxiliadas a se reerguer, tornando-se aquele elemento contribuidor, aquele elemento que estabiliza, que harmoniza ali dentro daquele grupo. Porque essas pessoas são as grandes motivadoras, exatamente estimulando o grupo a conviver com o contraditório, a manter pensamentos elevados e harmonizados, independente das situações externas. Um grupo que só se mantém em equilíbrio com afinidades construídas, aquele grupo que não convive com o contraditório, que não se relaciona com pessoas problemáticas, normalmente esse grupo também é um grupo frágil, porque ele só se mantém estável diante das situações ideais. E no mundo de expiações e provas, o que mais vamos encontrar é exatamente a convivência com a desarmonia. Então, o forte é aquele que está em harmonia mesmo diante da desarmonia. Aquele que só consegue estar harmonizado diante de ambientes harmonizados também é uma pessoa fraca. A sua fortaleza é apenas uma máscara, ela não é real. E é preciso que estas individualidades que compõem o grupo esteja consciente do papel que representa, tanto para a elevação espiritual do grupo, quanto para o rebaixamento desta vibração. Porque é exatamente esta vibração que determina o tipo de espíritos que aquela casa pode atender. Quanto maior a harmonia, quanto maior a amizade, quanto maior é o grau de afinidade entre os membros de um grupo, maior será a capacidade deste grupo mediúnico atender aquilo que há de pior. Quanto mais amor, mais domínio sobre o ódio. Quanto mais harmonia, mais domínio sobre os espíritos sofredores, mais capacidade de ajudá-los. Um grupo frágil consegue atender espíritos que mal estão ali relacionados ao próprio
próprio conteúdo mental do grupo. Não consegue ir além, porque não tem amor suficiente. Não podemos nunca esquecer que para um grande ódio é preciso um amor maior ainda, uma força positiva muito mais intensa, capaz de dominar aquela força negativa que pode estar muito intensa em determinadas pessoas. Daí a importância de transformar a nossa vivência no centro espírita como uma oportunidade de elevação, como uma oportunidade de contribuição àquele grupo, àquelas pessoas, harmonizando, fazendo o melhor que nós podemos para auxiliar a tudo e a todos diante da necessidade de crescermos como grupo. Porque uma vez foi perguntado a Jesus como é que as pessoas saberiam que aquele grupo seria os seus discípulos, os seus apóstolos. E a resposta de Jesus foi muito simples: pelo muito que se amarem. Se vocês forem capazes de se amar uns aos outros, com certeza todos irão saber que vocês são meus discípulos. Por isso, o nosso esforço no que diz respeito à segurança mediúnica da casa espírita que nós frequentamos depende de nosso comportamento em relação àquela casa, não exigindo, cobrando dos outros que eles nos harmonizam, mas trazendo para nós a responsabilidade de harmonizar o grupo que eu frequento e, consequentemente, contribuindo com a minha parte, sendo eu responsável pela harmonia do grupo. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou deste vídeo, deixa aí o seu like e muito obrigado por você estar aqui.